pessoal da turma da EJA. Meu nome é Alice. Eu estou aqui novamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre os seres vivos que eu falei com vocês no último vídeo. Pois então, a gente conversou sobre os seres vivos e eu falei com vocês que existem diversos tipos de seres vivos. Tem alguns seres vivos que são muito pequenos, que a gente nem consegue enxergar com os nossos olhos. Eles são popularmente chamados de micróbios. Vocês já ouviram falar? Acredito que sim. Bom, esses micróbios são chamados na ciência de micro-organismos, que são organismos muito pequenos, seres vivos muito pequenos. São, por exemplo, as bactérias, os vírus e também alguns fungos. Esses seres vivos são muito importantes no ecossistema. Na verdade, todos os seres vivos são fundamentais na manutenção da vida. Todos os seres vivos têm um papel importante no ambiente. Então, as bactérias, os fungos e até mesmo os vírus têm um papel importante no nosso meio ambiente. Por exemplo, aqui, dentro da Terra, existem bactérias. Essas bactérias são responsáveis por algo que a gente chama de decomposição. Dessa decomposição é importante para que na Terra tenham sempre nutrientes que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. As plantas são fundamentais para a nossa vida. Então, assim a gente consegue ver que todos os seres vivos estão interligados. Se um ser vivo é destruído no ecossistema, ele vai todo ser prejudicado. Então, aqui nós temos, por exemplo, alguns micro-organismos que são importantes. No nosso corpo, nós também temos bactérias que são importantes para a nossa vida. Por exemplo, aqui dentro do nosso corpo, nós temos o nosso intestino, que é todo esse emaranhado aqui. Dentro do nosso intestino existem bactérias que são importantes para regular o nosso intestino. Então, são aquelas que nós chamamos de flora intestinal. Vocês já ouviram falar disso? Elas vivem aqui dentro do nosso intestino, essas bactérias, e elas são muito importantes para a regulação do nosso intestino, para a absorção dos nossos nutrientes também. Então, elas são fundamentais aqui para a vida humana também. Porém, tem algumas bactérias e vírus que podem prejudicar a nossa vida de alguma forma, que podem causar doenças. E são com essas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, quem aqui já teve uma gripe, um resfriado, diarreia, vômitos, coisas do tipo? Normalmente essas coisas são causadas por algum desses micro-organismos, seja por bactérias, fungos, que podem nos fazer mal, que podem desequilibrar o nosso corpo de alguma maneira. Então, por exemplo, a água que a gente bebe. Será que a gente pode beber qualquer tipo de água? A resposta é não. Por quê? Na água podem ter micro-organismos, bactérias, vírus, que podem nos causar doenças. Por exemplo, se nós bebermos uma água que não está limpa, que não é uma água potável, nós podemos ter uma diarreia, porque ali podem ter micro-organismos que vão nos causar esse tipo de mal. Então, por exemplo, esta água aqui é uma água potável, é uma água que nós podemos beber, que passou por tratamento de água e que nela não tem muitas bactérias ou micro-organismos que poderiam nos fazer mal. Já esta outra água aqui, nós podemos ver que ela não é uma água potável. Ela tem terra, ela está suja, então visivelmente ela é uma água que não seria própria para o nosso consumo. É uma água que realmente poderia nos fazer mal. Porém, esta outra aqui é uma água que eu tirei da torneira. Será que essa água é própria para o nosso consumo? Bom, nessa água aqui podem ter micro-organismos que nós não estamos vendo. Podem ter bactérias e vírus muito pequenos que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que podem nos causar algum mal. Então, é importante que a gente sempre beba água que é considerada potável, ou seja, que é uma água que passou por tratamento, que é uma água que não tem muitas bactérias ou micro-organismos, é uma água que não tem cheiro. Então, portanto, que é uma água que nós podemos beber, que não nos faça mal.
Bom, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre outros hábitos de higiene que a gente pode ter, para que a gente não seja prejudicado por esses micro-organismos, que são esses seres bem pequenos, que são importantes no meio ambiente, mas que existem alguns que podem nos causar doenças. Então, até o próximo vídeo, pessoal!